Em algum momento durante esse próximo ano você vai passar por uma situação difícil, desconhecida ou desesperadora. Isso é uma das fases do ciclo de aprendizado. E pense nela como um recurso didático para você se orientar, porque isso é uma parte importante daquilo que a gente vai discutir aqui. Se você observar a nossa trajetória de vida, todos nós vamos passar por 3 fases que se repetem em ciclos: ignorância, experimentação e conhecimento. Nesse momento, nessa grande vastidão do mundo de meu Deus, tem alguém se perguntando, ansioso sobre qual é mesmo o jeito certo de vencer? É estimulante pensar nessa frase logo no início do ano, né? Onde a gente está enfeitiçado pelo clima do recomeço e adoramos nos ver como pessoas organizadas, sérias e muito comprometidas. Mas agora imagine como recomeçar e vencer quando o abatimento e a angústia fria cobrem diariamente os nossos dias, ficando difícil de enxergar uma outra condição possível. Eu acredito que você não tenha passado pela experiência tão dura de um campo de concentração como Davi, o personagem do filme Eu Sou o Davi. Uma situação extrema, sim, né, com alto nível de medo do olhar, do gesto, da palavra, medo da ajuda e até mesmo dos seus próprios desejos. É difícil para nós, na atualidade, entender situações tão extremas e pesadas, né, já que a maioria de nós não viveu em um estado de tamanha fragilidade. Você pode até revirar os olhos e com razão e dizer que essa é uma situação muito extrema e eu concordo com você. Mas o que eu quero trazer aqui é que essas cenas atingem os níveis mais profundos da sua mente. E mesmo sem você ter vivido essa realidade, você é capaz de se colocar no lugar do personagem e desejar uma trajetória com menos impulsos primitivos e perceber que mudar essa trajetória depende de alguns códigos essenciais que o personagem viveu, como por exemplo o movimento, a ação, a força das relações e a força da realidade, o que você pode chamar de acaso, sorte ou destino. Até você perceber que em termos práticos o destino é uma trajetória construída pelos movimentos da sua força, da força da sua personalidade, e você precisa ser capaz de colocar esse feixe de forças em movimento. Experimentar, errar, experimentar novamente, até poder sentir a presença de um chão que não desabe. E aqui surge uma resistência bem sorrateira, porque o medo de errar não é apenas psicológico ou cultural, ele tem raízes biológicas, raízes reais. Nosso cérebro, ele reage à incerteza como se tivesse diante de uma ameaça. Estruturas muito profundas como a amígdala são ativadas quando não sabemos o que vai acontecer, quando não temos garantias de controle, de sucesso. O erro, biologicamente, pode ser interpretado como um risco, né? E risco, para o nosso organismo, é sempre associado à dor, perda, à exclusão. Isso ajuda a entender por que muitos de nós desejamos vencer, mas evitamos experimentar. Queremos segurança, mas a gente não tolera o próprio processo de construir essa segurança. Essa história, no fundo, ela não é sobre Davi, um sobrevivente de um campo de concentração. Ela é sobre todos nós, porque assume um modelo de desenvolvimento que envolve as etapas que eu estou citando aqui: sobrevivência, experimentação e conhecimento. É como se fosse uma comparação dos dilemas atuais nossos dilemas, como ampliar nossos talentos, lidar com escolhas diárias que podem nos elevar ou limitar, enfrentar relações desgastadas, rotinas duras, padrões que se repetem, e quase sempre a gente
não percebe que a gente está vivendo um modo de sobrevivência. O que eu quero dizer é que não estamos atrás de muros físicos, presos em um campo de concentração, mas podemos estar presos em defesas emocionais, em controles excessivos, em ambições que não alimentam, né, e relações que até funcionam, mas não gera intimidade. Veja bem, o modo sobrevivência, ela é uma etapa, eu diria, impossível de não existir. Todos nós vamos passar por elas. Ela nos ensina a resistir, insistir, a atravessar emoções, extravasar essas emoções e desconfiar quando é preciso. O problema é quando a vida inteira passa a ser só isso. É quando a pessoa sabe trabalhar, resolver problemas, produzir, se defender, mas não sabe, por exemplo, descansar sem culpa, confiar, não sabe viver sem controlar, amar sem medo de perder, porque falta o que realmente sustenta um homem. Verdade, humildade, responsabilidade, generosidade, habilidade que nos sustentam naquelas horas lentas, duras e vazias que não está em nosso poder alterar. Necessariamente passaremos por um processo trifásico, onde abraçaremos esses 3 tipos de experiência: a ignorância, a experimentação e o conhecimento. Na primeira fase do ciclo de aprendizado, a ignorância ela é o ponto de partida do processo experimental. Erro, abuso, cegueira, rebeldia, inocência começam a andar juntos até você perceber que isso já não te serve mais. Nessa fase, da ignorância, a pessoa ela não necessariamente ela é imatura ou irresponsável, não tem nada a ver com isso. Muitas vezes ela apenas nunca parou para olhar o que está vivendo, não tem consciência, não coloca a sua presença. É quando você vive, por exemplo, em um relacionamento pesado, confuso, mas diz assim, é assim mesmo, né? Todo relacionamento é difícil, né? Difícil, né? Sem nunca ter se perguntado o quanto isso está endurecendo você por dentro. É quando, por exemplo, você trabalha muito, entrega muitos resultados, é reconhecida, mas sente um cansaço constante, silencioso e acaba interpretando isso como produtividade ou é uma fase, é a idade. Não, falta férias. Percebe? Você, por exemplo, um outro exemplo, repete comportamentos, o jeito duro de amar, a ironia como defesa, o controle como segurança, sem perceber que está apenas reproduzindo e não escolhendo. Nessa fase da ignorância pode até ser confortável por um tempo, porque há uma sensação de normalidade e de aparente equilíbrio, mas algo fica suspenso, fica no ar. É algo assim, não sei o que tem, mas tem alguma coisa, tem um incômodo. E a pessoa percebe que do jeito que está não dá mais para continuar. E aí, naturalmente, a gente entra na fase da experimentação, onde você está mais aberta para os aprendizados e, consequentemente, você vai errar mais. E por errar mais, você acaba entrando em movimentos de dores. Começa a doer porque começamos a ter mais consciência e queremos corrigir a trajetória anterior. É quando você decide mudar o jeito de se relacionar e, ao tentar ser mais honesto, você perde relações que até então existiam na base da dependência ou do interesse. É quando você tenta viver com mais verdade e se depara com muitos conflitos internos, culpa, medo, dúvida, arrependimentos. Então, antes funcionava, agora você sente a responsabilidade que não está funcionando mais. É quando, por exemplo, você percebe que escolhas antigas, feitas pelo medo, por conveniência, está te cobrando um preço emocional que não está dando mais para ignorar. Nessa fase, erra-se mais, não porque a pessoa piorou, mas porque agora ela está tentando viver de forma mais consciente e aprendendo a fazer diferente.
E é importante aqui porque essa aversão ao erro, embora natural, é uma resposta evolutiva de proteção, não é um destino. À medida que a pessoa experimenta, reflete e integra o que vive, o cérebro aprende algo novo, né? O erro deixa de ser apenas ameaça e passa a ser uma experiência. É nesse ponto que a maturidade começa a se formar de dentro para fora. O sistema que antes reagia com medo começa a reaprender, associando tentativa, correção e crescimento. O erro deixa de ser sinal de perigo e passa a ser parte do caminho. O conhecimento não surge quando tudo dá certo, mas quando a pessoa começa a integrar o que aprendeu com o que está vivendo, com o que viveu. E na terceira fase, que é a fase do conhecimento, forma-se uma conexão de ordem, dever e uma certa felicidade. Essa é a fase do caminho da saúde, onde você decide e sabe qual é o caminho que vai te ordenar e o caminho do dever. Com mais conhecimento e consciência sobre os processos da vida, você aprende a se autodirigir com inteligência, sem se deixar arrastar pelos instintos da fase da ignorância, né? Porque não basta aprender algo, é preciso absorver o resultado e transformar em novas qualidades, novas habilidades. É quando você já não precisa experimentar tudo para saber o que te desorganiza, o que te afasta de si mesmo e o que constrói paz ao longo do tempo, da vida. É quando você deixa de reagir automaticamente, né? E passa a escolher com mais sobriedade. Isso eu posso desejar, mas eu sei que não me faz bem. É quando a sua vida deixa de ser guiada por impulsos e começa a ser orientada por critérios verdadeiros, como a verdade, a responsabilidade, dever assumido, um dever assumido e não imposto. Nessa fase, a pessoa ela não vive sem dor, né, mas vive com mais direção. Ela não vive sem conflitos, mas vive com ordem interior suficiente para atravessar esses conflitos. Que sabe que não pode interromper as rugas, né, do nosso rosto, mas consegue dar um novo sentido à maturidade. Pode não ganhar o dinheiro que tanto deseja, mas consegue perceber a condição atual que você vive como uma bênção, se comparado àquela que viveu no passado. Então a gente vai entrando em ciclos de aprendizados mais leves e gradualmente vai se progredindo para círculos de valores e conhecimentos mais altos. O amor ao invés do prazer, a moral ao invés do ganho fácil e uma consistência mais espiritual ao invés do apego. E aí a vida se amplia do erro que limita ao conhecimento, do prazer ao amor, do ganho fácil à moral, do apego à consciência. Em 2026, você não vai vencer porque é mais ousado, mais confiante, mais positivão, né? Você vai vencer se for capaz de sustentar esses 3 movimentos super simples, mas não são fáceis. Aceitar períodos de ignorância sem se paralisar, né? Experimentar aquilo que vai te ampliar, mesmo com medo, e integrar o que aprendeu em vez de ficar repetindo o que já sabe que não funciona mais. Veja, integrar não é entender melhor ou aceitar. Integrar é quando a experiência que você viveu gera novas habilidades. O medo de errar vai continuar existindo. Ele faz parte da nossa biologia, mas ele não te domina, porque deixa de ser vivido como uma ameaça e passa a ser tratado como um dado da realidade para te orientar. Quem atravessa o ciclo, esse ciclo, constrói critério, direção e um chão firme para pisar. E no fim das contas, é o que permite vencer. Vencer não apenas o ano, mas a própria vida.